Uma estrela monstro 2 milhões de vezes mais brilhante que o Sol desaparece sem deixar vestígios. O misterioso desaparecimento da estrela pode sugerir um novo tipo de morte estelar. Impressão artística da estrela variável azul luminosa que desapareceu misteriosamente. Legenda da imagem, crédito da imagem, Ezueli Calçada. Em 2019, os cientistas testemunharam uma estrela massiva 2,5 milhões de vezes mais brilhante que o Sol desaparecer sem deixar vestígios. Agora, em um novo artigo publicado hoje, 30 de junho, no jornal Avisos Mensais da Royal Astronomical Society, uma equipe de detetives espaciais, veja, astrofísicos, tenta resolver o caso do desaparecimento da estrela fornecendo várias explicações possíveis. Destes, um final de reviravolta se destaca, talvez, escreveram os pesquisadores, a estrela massiva morreu e desabou em um buraco negro sem sofrer uma explosão de supernova primeiro, um ato verdadeiramente sem precedentes de suicídio estelar. Podemos ter detectado uma das estrelas mais massivas do universo local indo suavemente noite adentro, disse José Gros, astrônomo do Trinity College Dublin e coautor de um novo artigo sobre a estrela, em um comunicado. Relacionado, os 12 objetos mais estranhos do universo. Se for verdade, esta seria a primeira detecção direta de uma estrela monstruosa encerrando sua vida dessa maneira, disse o autor do estudo, Andrew Allan, também do Trinity College, no comunicado. A estrela em questão, localizada a cerca de 75 milhões de anos-luz de distância na constelação de Aquário, foi bem estudada entre 2001 e 2011. A orbe inchada foi um excelente exemplo de uma variável azul luminosa, LBV, uma estrela massiva se aproximando do fim de seu natural e sujeito a variações imprevisíveis de brilho. Estrelas como essas são raras, com apenas um punhado confirmado no universo até agora. Em 2019, Allan e seus colegas esperavam usar o Very Large Telescope do European Southern Observatory para aprender mais sobre a evolução misteriosa do distante LBV, apenas para descobrir que a estrela havia aparentemente desaparecido completamente de sua galáxia hospedeira. Normalmente, quando uma estrela muito maior que o nosso Sol chega ao fim de sua vida, ela irrompe em uma enorme explosão de supernova. Essas explosões são fáceis de detectar, pois mancham o céu ao seu redor com gás ionizado e radiação poderosa por muitos anos-luz em todas as direções. Às vezes, isso parece absolutamente lindo. Após a explosão, o núcleo denso do material estelar restante pode colapsar em um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, dois dos objetos mais massivos e misteriosos do espaço. O LBV ausente não deixou tal radiação. Simplesmente desapareceu. Para investigar este mistério, os pesquisadores olharam para trás em observações anteriores da estrela feitas em 2012 e 2009. Eles descobriram que a estrela estava passando por um período de forte explosão durante este tempo, lançando enormes quantidades de material estelar em uma taxa muito mais rápida do que o normal. Os LBVs podem experimentar várias explosões como essa em sua velhice temperamental, escreveram os pesquisadores, fazendo com que brilhassem muito mais intensamente do que o normal. A explosão provavelmente terminou em algum momento depois de 2011, disse a equipe. Isso poderia explicar por que a estrela parecia tão brilhante durante as primeiras observações. Ainda assim, não explica o que aconteceu após a explosão que fez a estrela desaparecer. Uma explicação poderia ser que a estrela esmaeceu consideravelmente após sua explosão e foi então ainda mais obscurecida por um espesso véu de poeira cósmica. Se fosse esse o caso, a estrela poderia reaparecer em observações futuras. A explicação mais estranha e excitante é que a estrela nunca se recuperou de sua explosão, mas em vez disso entrou em colapso em um buraco negro sem se tornar uma supernova. Seria um evento raro, admitiu a equipe. Dada a massa estimada da estrela antes de seu desaparecimento, ela poderia ter criado um buraco negro medindo 85 a 120 vezes a massa do Sol da Terra. Embora como isso poderia ter acontecido sem uma supernova visível ainda seja uma questão em aberto. As 15 galáxias mais estranhas do nosso universo. Os 12 objetos mais estranhos do universo. 9 ideias sobre buracos negros que vão te impressionar. Mais observações da distante galáxia comedora de estrelas são necessárias antes que este caso possa ser oficialmente encerrado. Originalmente publicado na Live Science. Uma estrela excepcionalmente brilhante desapareceu, em um mistério de proporções cósmicas.
Um objeto dentro da galáxia Anão Kingman desapareceu de vista, de acordo com uma nova pesquisa publicada hoje no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Esta estrela azul maciça excepcionalmente brilhante foi hipotetizada a existência com base em observações astronômicas feitas entre 2001 e 2011, mas a partir de 2019, não é mais detectável. Os autores do estudo, liderado pelo estudante de doutorado Andrew Allan, do Trinity College Dublin, criaram duas explicações possíveis. Ou a estrela sofreu uma queda dramática na luminosidade e agora está parcialmente escondida atrás de alguma poeira, ou se transformou em um buraco negro sem provocando uma explosão de supernova. Se for o último, representaria apenas a segunda supernova falhada conhecida. A galáxia Anão Kingman está localizada a 75 milhões de anos-luz da Terra, então não está perto de forma alguma. Os astrônomos não conseguem discernir estrelas individuais devido às tremendas distâncias envolvidas, mas a estrela hipotética em questão é uma variável azul luminosa, LBV, que é detectável a distâncias extremas. LBVs são estrelas massivas e imprevisíveis no final de suas vidas. A natureza variável dessa estrela, por meio de suas mudanças dramáticas no espectro e no brilho, pode ser observada da Terra. Incrivelmente, essa estrela suspeita é 2,5 milhões de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Ou pelo menos era. Imagem da galáxia Anão Kingman, também conhecida como PHL 293b. Esta minúscula galáxia está muito longe para os cientistas identificarem estrelas individuais. Então o que parecem estrelas nesta imagem do Hubble são estrelas em primeiro plano ou aglomerados de estrelas gigantescas dentro da própria galáxia? Imagem, NASA, ESA Hubble, J. Andrews. As observações reunidas de 2001 a 2011 apontaram para um LBV em estágio avançado na galáxia Anão Kingman. Em 2019, uma equipe de astrônomos queria dar uma outra olhada para ver como estava indo, e eles fizeram isso usando o Very Large Telescope do European Southern Observatory. Para sua surpresa, não havia nada para ver, um resultado que foi empolgante e desanimador ao mesmo tempo. Ficamos todos agradavelmente surpresos ao descobrir que a assinatura da estrela não estava presente em nossa primeira observação feita em agosto de 2019 usando o instrumento expresso do Very Large Telescope do ESO, disse Alan Gizmodo. Inicialmente esperávamos uma observação de alta resolução que se assemelhasse às observações anteriores, que usaríamos em nossos modelos. Imaginando que havia algo errado com o expresso, Alan e seus colegas decidiram dar uma olhada no instrumento X-Shooter do telescópio. Revisamos a observação do expresso várias vezes, mas não conseguimos detectar a assinatura da estrela, disse Alan. Como as condições não eram perfeitas no dia em que foi feita esta observação, queríamos ter a certeza que a assinatura estava realmente ausente. Desta vez, usamos o instrumento X-Shooter do Very Large Telescope e ficamos felizes em descobrir que ele também apontava para o desaparecimento da estrela. Sem nada de novo para ver e com um mistério que de repente precisava ser resolvido, a equipe mergulhou nos arquivos, olhando para observações anteriores da galáxia Anã. Como se constatou, a suspeita estrela massiva experimentou um período de forte explosão que terminou por volta de 2011. LBVs são conhecidos por ter excessos de raiva, resultando em uma perda repentina de massa e um aumento acentuado no brilho. Na sequência deste período de explosão em particular, é possível que estejamos vendo o fim de uma erupção LBV de uma estrela sobrevivente, com uma leve queda na luminosidade, uma mudança para temperaturas efetivas mais quentes e algum obscurecimento de poeira, escreveram os autores no estudo. Portanto, a estrela ainda pode estar ativa, mas agora está muito fraca para detectarmos na Terra. Outra explicação possível é que a estrela entrou em colapso em um enorme buraco negro sem uma explosão de supernova, o que os astrônomos chamam de supernova falhada. Isso seria consistente com algumas das simulações de computador atuais que prevêem que algumas estrelas não produzirão uma supernova brilhante quando morrerem, disse Alan Gizmodo. Isso acontece quando um buraco negro massivo é formado e não está girando muito rápido. No entanto, colapso em um buraco negro sem produzir uma supernova foi observado apenas uma vez no passado, na galáxia de NGC 6946, onde uma estrela massiva menor parecia desaparecer sem uma explosão de supernova brilhante. Se uma transição sem supernova para um buraco negro for o caso, isso marcaria o primeiro exemplo conhecido de como isso aconteceu com uma estrela massiva em uma galáxia de baixa metalicidade,
Uma descoberta que poderia conter pistas importantes de como as estrelas poderiam colapsar em um buraco negro sem produzir uma supernova brilhante, disse Alan. É um achado muito interessante que é relatado no jornal, com uma análise muito cuidadosa e bem feita, disse Gismondo Beatriz Villarroel, pós-doutoranda no IAC Tenerife no Instituto Nórdico de Física Teórica. LBVs são estrelas instáveis, e a análise apresentada pelos autores certamente contribui para a compreensão desses objetos curiosos. Neste caso particular, é provável que tenham observado o fim de uma forte erupção com uma estrela sobrevivente, disse Villarroel, que não estava envolvido no novo estudo. Estranhas estrelas que desaparecem podem ser potencialmente alienígenas, afirma estudo. Uma análise comparativa de dados astronômicos históricos e contemporâneos resultou no. Consulte mais informação. Como uma parte relevante, o novo artigo não deve ser confundido com um artigo similar de coautoria de Villarroel no ano passado. Em vez de rastrear o desaparecimento de LBVs, Villarroel e seus colegas rastrearam um fenômeno conhecido como transientes vermelhos, no qual pontos vermelhos esmaecidos ficam mais brilhantes e depois desaparecem de vista. Iri Bartos, um físico da Universidade da Flórida, disse que temos muito o que aprender sobre estrelas massivas e como elas morrem, devido à sua raridade e vida curta. O consenso atual é que as estrelas não podem acabar com suas vidas como buracos negros mais pesados do que cerca de 65 vezes a massa do Sol, disse Bartos, que não estava envolvido no novo estudo, ao Gizmodo. Se o desaparecimento da estrela é realmente devido ao seu colapso em um buraco negro mais pesado, teremos que repensar nossa compreensão de como as estrelas vivem e morrem. Ao que ele acrescentou, neste ponto, ainda há incertezas sobre esse resultado e é importante estudar esta observação mais a fundo. Portanto, observações adicionais e uma busca completa por desaparecimentos semelhantes são críticas. Para apoiar a hipótese de supernova fracassada, Villarroel disse, precisamos procurar por objetos que permanecem desaparecidos por décadas. E dadas as escalas de tempo muito curtas envolvidas nas observações do artigo atual, isso me faz pensar que veremos mais atividade daquela estrela novamente, disse Alan Gizmodo. Essa é uma possibilidade empolgante, exigindo que os astrônomos treinem seus telescópios na direção da galáxia Anã Quimã. Este mistério está longe de ser resolvido, mas se Villarroel estiver correto, ainda há potencial para essa estrela, se ainda existir, para brilhar mais uma vez. Correção: devido a um erro de digitação, escrevemos que a estrela era 2,5 vezes mais brilhante que o Sol. Na verdade, é 2,5 milhões de vezes mais brilhante, o que é muito mais. Uma estrela massiva no final de sua vida pode colapsar em um buraco negro sem antes explodir em uma explosão de supernova. Essa é pelo menos uma explicação para o aparente desaparecimento de uma estrela 2,5 milhões de vezes mais brilhante que o Sol em uma galáxia anã a 75 milhões de anos-luz de distância. Se for verdade, disse Andrew Alan, um Ph.D. estudante do Trinity College em Dublin, esta seria a primeira detecção direta de tal estrela monstro terminando sua vida desta maneira. Mas também é possível que a suposta estrela variável azul luminosa, localizada na galáxia Anã Quimã, esmaeceu após uma forte explosão e ficou parcialmente obscurecida pela poeira. As observações da galáxia Anã entre 2001 e 2011 indicaram a presença de uma estrela massiva chegando ao fim de sua vida. Enquanto estrelas individuais na galáxia não puderam ser resolvidas, os dados espectrais indicaram a presença de uma variável azul luminosa, um tipo de estrela que é instável, ocasionalmente exibindo mudanças dramáticas em seus espectros e luminosidade. Alan e seus colegas no Chile, Irlanda e Estados Unidos queriam aprender mais sobre como estrelas massivas acabam com suas vidas e pensaram que a estrela da galáxia Quimã poderia ser um alvo útil. Mas quando eles procuraram pela estrela 2 vezes no ano passado com o Very Large Telescope do European Southern Observatory, eles não encontraram nenhum vestígio. Podemos ter detectado uma das estrelas mais massivas do universo local indo suavemente para a noite, disse o membro da equipe José Gro, também do Trinity College Dublin. Dados arquivados coletados em 2002 e 2009 indicavam que a estrela poderia estar passando por uma explosão que terminou em algum ponto depois de 2011. Isso poderia ter reduzido o brilho da estrela e explodido o material que a protegia de vista. Mas seu colapso em um buraco negro também é uma possibilidade,
Embora seja altamente incomum que uma estrela tão massiva desapareça sem produzir uma explosão de supernova brilhante, disse Alan. Por enquanto, o destino da estrela é um mistério. Mas o telescópio extremamente grande do Observatório Europeu do Sul deve ser capaz de identificar estrelas na galáxia hospedeira quando o observatório entrar em operação por volta de 2025, possivelmente resolvendo a questão de uma forma ou de outra. Astrônomos usando o radiotelescópio Low Frequência High, LOFAR, descobriram uma nova anã marrom, um objeto subestelar não tão massivo para fundir hidrogênio em seu núcleo. É o primeiro objeto subestelar a ser descoberto por meio de observações de rádio. Impressão artística do BDRJ 1750-3809. Crédito da imagem, Daniele Futselar Astron. Impressão artística do BDRJ 1750-3809. Crédito da imagem, Daniele Futselar Astron. O objeto recém-detectado, denominado BDRJ 1750-3809, é uma anã marrom fria de tipo espectral T6.5. Apelidado de Elegast, o objeto está localizado a 212 anos-luz de distância, na constelação de Hércules. O BDRJ 1750-3809 é o primeiro objeto desse tipo a ser identificado diretamente em imagens de rádio. As ondas de rádio emitidas pelas anãs marrons carregam informações sobre a força de seu campo magnético, disse o principal autor, Dr. Harish Vedantam, astrônomo da Astron e do Captain Astronomical Institute da University of Groningen, e colegas. Até agora, as observações de rádio podiam medir apenas campos magnéticos fortes, cerca de 100 vezes a força de um ímã de geladeira comum. A baixa frequência de observação do LOFAR torna-o sensível a campos magnéticos comparáveis ao de um ímã de geladeira, que está dentro da faixa postulada de existir nas anãs marrons mais frias e grandes exoplanetas. Com o LOFAR, queremos descer a escada de massa até planetas semelhantes a Júpiter, que são muito tênues para serem encontrados em pesquisas infravermelhas existentes. Então decidimos pesquisar esses objetos diretamente em nossas imagens de rádio, disse coautor Dr. Joey Callingham, pesquisador de pós-doutorado no Observatório de Leiden. Objetos como o BDRJ 1750-3809 se destacam em imagens de rádio polarizadas especiais porque o campo elétrico das ondas de rádio que eles emitem gira em um padrão circular característico conforme se propaga, um fenômeno chamado polarização circular. Não poderíamos ter escolhido o BDRJ 1750-3809 em nossas imagens de rádio padrão entre a multidão de milhões de galáxias. Mas o objeto imediatamente se destacou quando fizemos imagens circularmente polarizadas, disse o coautor Dr. Tim Shinwell, um astrônomo no Observatório Astron em Leiden. Detecção de rádio de BDRJ 1750-3809 com LOFAR. Crédito da imagem, Vedantam et al., 2, 10.3847 2041 a 8213 ABIC 256. Detecção de rádio de BDRJ 1750-3809 com LOFAR. Crédito da imagem, Vedantam et al., 2, 10.3847 2041 a 8213 ABIC 256. Os astrônomos então usaram observações infravermelhas de acompanhamento do telescópio Gemini e do Infrared Telescope Facility da NASA para confirmar que o BDRJ 1750-3809 era de fato uma anã marrom fria. Essas observações realmente destacam a versatilidade do Gemini e, em particular, a capacidade de imagem do buraco da fechadura pouco usada do espectrógrafo GNIRS do Gemini, disse o coautor Dr. Trentin Dupuy, astrônomo do Observatório Gemini e da Universidade de Edimburgo. Esta observação mostra a flexibilidade e o poder dos observatórios Gemini, disse o Dr. Martin Steele, pesquisador da National Science Foundation que não esteve envolvido no estudo. Esta foi uma oportunidade em que o design e as operações da Gemini permitiram que uma ideia inovadora se desenvolvesse em uma descoberta significativa. Além de ser um resultado empolgante por si só, a descoberta do BDRJ 1750-3809 pode fornecer uma visão tentadora de um futuro quando os astrônomos poderão medir as propriedades dos campos magnéticos dos exoplanetas.
Nosso objetivo final é entender o magnetismo em exoplanetas e como ele afeta sua capacidade de hospedar vida. Disse o Dr. Vedantam. Como os fenômenos magnéticos das anãs marrons frias como BDRJ 1750 mais 3809 são tão semelhantes ao que é visto nos planetas do Sistema Solar, esperamos que nosso trabalho forneça um ponto de dados vital para testar modelos teóricos que prevêem os campos magnéticos de corpos extrasolares. O artigo da equipe foi publicado no Astrophysical Journal Letters. 9 de novembro, pela primeira vez. Os pesquisadores usaram um radiotelescópio para identificar e caracterizar uma anã marrom fria, ou superplaneta. Até agora, os astrônomos confiavam principalmente em pesquisas do céu infravermelho para encontrar anãs marrons ou estrelas falidas. A assinatura espectral do superplaneta BDRJ 1750 mais 3809, descrita segunda-feira no The Astrophysical Journal Letters, foi identificada entre os dados coletados pelo telescópio Low Frequency Array, LOFAR, nos observatórios Mauna Kea, operado pela Universidade do Havaí. Esse trabalho abre um método totalmente novo para encontrar os objetos mais frios flutuando nas proximidades do Sol, que de outra forma seriam muito tênues para serem descobertos com os métodos usados nos últimos 25 anos, estudo com o autor Michael Liu, astrônomo da Universidade de Havaí, disse em um comunicado à imprensa. Como seus apelidos sugerem, as anãs marrons ocupam a linha entre os planetas maiores e as estrelas menores. Embora não sejam suficientemente massivas para sustentar a fusão nuclear, as anãs marrons emitem ondas de rádio. Como Júpiter e outros gigantes gasosos, as anãs marrons e suas grandes atmosferas gasosas hospedam poderosos campos magnéticos capazes de acelerar partículas carregadas, ou íons. Essas partículas de alta energia emitem ondas de rádio e alimentam outros fenômenos eletromagnéticos como as auroras. Os cientistas já observaram sinais de rádio de anãs marrons distantes, mas somente depois de encontrar os superplanetas usando pesquisas infravermelhas. Para o estudo mais recente, os astrônomos inverteram a estratégia, usando dados LOFAR para localizar a anã marrom e os telescópios infravermelhos em Mauna Kea para renderizar os objetos com mais detalhes. Nós nos perguntamos, por que apontar nosso radiotelescópio para anãs marrons catalogadas? Disse o autor Harish Vedantam, astrônomo da Astrona Holanda. Vamos apenas fazer uma grande imagem do céu e descobrir esses objetos diretamente no rádio. Para diferenciar as emissões das anãs marrons das emissões de fundo de galáxias distantes, os pesquisadores usaram ondas de rádio polarizadas circularmente, uma característica única de estrelas, planetas e anãs marrons. Depois de localizar um sinal fraco de ondas de rádio polarizadas entre os dados LOFAR, os pesquisadores se voltaram para observações de arquivos de outros observatórios, incluindo o Gemini North Telescope e o NASA Infrared Telescope Facility, ou IRTF, para confirmar sua descoberta. As leituras do espectrômetro supersensível da NASA IRTF, SPEX, permitiram aos cientistas identificar o metano na atmosfera do objeto distante, uma característica reveladora de uma anã marrom. Essas observações realmente destacam o aumento da eficiência dos SPECs após sua atualização financiada pela NESF com matrizes de infravermelho e eletrônicos de última geração em 2015, disse John Rainer, diretor do Infrared Telescope Facility da NASA e astrônomo da Universidade do Havaí. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau! Um físico da Universidade Rudin desenvolveu uma fórmula para calcular a radiação Hawking no horizonte de eventos de um buraco negro, que permite aos físicos determinar como essa radiação seria alterada com as correções quânticas da teoria da gravidade de Einstein. Esta fórmula permitirá aos pesquisadores testar a precisão de diferentes versões da teoria da gravidade quântica observando os buracos negros, e compreende um passo em direção à tão procurada teoria da grande unificação que conectaria a mecânica quântica e a relatividade. O artigo é publicado na revista Physical Review de. Embora a teoria da gravitação de Einstein corresponda à recente descoberta das ondas gravitacionais, ela ainda deixa algumas questões em aberto, incluindo a natureza da singularidade, matéria escura, energia escura e a questão da gravidade quântica. Além disso, mesmo as observações das ondas gravitacionais não excluem que as teorias alternativas da gravitação podem ser precisas e podem ser usadas para descrever os buracos negros. Essas teorias,
que incluem componentes quânticos adicionais, não contradizem o quadro observado de fusões de buracos negros. Cálculos feitos seguindo essas teorias prevêem o mesmo comportamento de buracos negros a uma grande distância uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, demonstram características importantes perto do horizonte de eventos, a fronteira do buraco negro além da qual não há retorno. Acredita-se que é impossível olhar além do horizonte de eventos de um buraco negro porque nada pode escapar, incluindo partículas e radiação. No entanto, Stephen Hawking provou que os buracos negros podem evaporar emitindo várias partículas elementares. Isso significa que, com o tempo, todas as informações absorvidas por um buraco negro podem desaparecer, o que é contrário às ideias fundamentais sobre a informação. Acredita-se que a informação não pode desaparecer sem deixar rastros. Portanto, as teorias alternativas da gravitação, destinadas a eliminar este paradoxo, tornaram-se mais populares uma vez que poderiam contribuir para uma teoria da gravitação quântica. Uma das abordagens mais promissoras é a teoria de Einstein-Dilaton-Gauss-Bonnet-Dilaton. Ela aplica componentes quânticos como uma correção à teoria da relatividade geral. A teoria alternativa que consideramos é inspirada no limite de baixa energia da teoria das cordas, a chamada teoria de Einstein-Dilaton-Gauss-Bonnet-Dilaton. Além da parte de Einstein, ele contém termos de curvatura quadrática e um campo escalar, diz Roman Konoplia, pesquisador do Instituto de Educação e Pesquisa de Gravitação e Cosmologia da Universidade Ruhr. Para descrever como um buraco negro responde a perturbações gravitacionais externas, os cosmologistas usam o conceito de modos quase normais. Os modos são oscilações que ocorrem quando um externo atua sobre um buraco negro, cujas características dependem da força do impacto e dos parâmetros do próprio buraco negro. Eles são chamados de quasi-normais porque eles desaparecem com o tempo e sua amplitude pode ser medida apenas por um pequeno período. Essas oscilações são geralmente descritas usando a frequência como um número complexo, a parte real do qual são as oscilações periódicas e o imaginário, a taxa de decaimento. O físico da Universidade Ruhr, junto com os cientistas da República Tcheca Antonín Zinha e Louis Denis Stužík, estudou radiação clássica, quase normal, e quântica, Hawking, de campos de teste no fundo de um buraco negro quadridimensional, esférico simétrico e assintoticamente plano em Einstein teoria Dilaton-Gauss-Bonnet-Dilaton. Eles obtiveram uma fórmula analítica para o estado eiconal dos modos quasi-normais e a usaram para calcular os modos quasi-normais do escalar de teste dos campos de Maxwell e estimaram a intensidade da radiação de Hawking para o buraco negro de Einstein-Dilaton-Gauss-Bonnet. Os campos de texto são todos os campos nas proximidades de um buraco negro porque se propagam em seu fundo, por exemplo, um campo de Dirac ou um campo eletromagnético. A intensidade da radiação eletromagnética de Hawking do campo de Dirac provou ser uma característica significativamente mais sensível do que seu espectro quase normal, mostrando um aumento na taxa de emissão de energia em 57% e 48% respectivamente para os campos. Obtivemos uma estimativa da intensidade da evaporação Hawking dos buracos negros levando em consideração as correções quânticas da geometria do buraco negro, conclui Roman Konoplia. A radiação clássica, por exemplo, ondas eletromagnéticas ou outras, difere da de Einstein apenas alguns por cento, ou seja, a radiação Hawking é um mecanismo muito mais sensível. Os modos quase normais são as frequências da radiação clássica, que, ao contrário dos modos quânticos, pouco diferem do caso de Einstein. No futuro, talvez observando os buracos negros primários que apareceram no início do universo, isso pode esclarecer nossas ideias sobre as correções quânticas da gravidade. Referência: modos quase normal, dispersão e radiação de Hawking na vizinhança de um buraco negro Einstein-Dilaton-Gauss-Bonnet por Roman Konoplia, A.F. Zinha e Louis Stužík, 25 de junho 2019, Physical Review de 2. 10.1103 PIS-99.124042. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like, se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.